Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quem sou eu para que o grande recebas? Me perdi e Ele me encontrou. Seu amor, seu amor. Que Deus me liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou.
memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Graça e paz. Olá, que o Senhor continue abençoando sua vida, sua casa. Que bom estarmos aqui mais uma vez para aprendermos, para meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes de nós irmos para a palavra, eu queria trazer aqui algumas informações importantíssimas para nós. A PIBcrato criou uma comissão para organizar nosso possível retorno, nossa data de retorno para as atividades presenciais. Já nos reunimos algumas vezes e a última reunião nós estabelecemos uma data para um possível retorno do culto presencial. E eu quero compartilhar com os irmãos, essa data ficou marcada para o dia 6 de setembro, tá? Guarde bem. Então nós temos essa data, sabendo que essa data ela pode ser alterada, essa data vai depender do que é decretado a cada final de semana pelo governo do estado e também do município, né? Dependendo de como está a situação na nossa região. Então, a princípio, nós estamos nos programando, nos organizando para voltarmos dia 6 de setembro, nosso primeiro culto presencial ali no nosso templo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, as nossas programações, elas não pararam, tá? Mesmo sem estarmos reunidos presencialmente, mas todas as nossas atividades estão funcionando perfeitamente. E eu quero convidar você que ainda não se engajou, que ainda não faz parte de uma programação, eu queria convidar você a fazer parte. Você que não é membro da igreja, você que ainda não faz parte da PIBcrato, né? Você é muito bem-vindo, você é nosso convidado a participar das nossas atividades. Nós temos programações nas segundas-feiras, toda segunda-feira, nós temos ali uma reunião de 40 a 50 minutos, reunião dos homens, a partir das 19 horas, pelo Google Meet. O link é colocado nos grupos da igreja, a gente compartilha esse link, os irmãos que quiserem participar, fiquem à vontade para mandar, convidar outros irmãos. Terça-feira, toda terça-feira, nós temos reunião de mulheres, às 19h30 também, pelo Google Meet. Na quarta-feira nós temos o nosso encontrão, né, o culto de oração, toda a igreja reunida, tem sido uma experiência muito boa. Na quarta-feira nós teremos uma novidade em relação à administração. Nós encerramos na última quarta-feira agora a primeira carta de Pedro, uma experiência muito edificante, muito valiosa para nós. Encerramos a primeira carta de Pedro e nós vamos começar. Então, a partir de quarta-feira, eu queria convidar você para estar conosco, 19 horas. E também nós temos programação da Rede Repense, dos jovens, né, as lives ao sábado. Você também tem essa informação nas redes da igreja e também do ministério da Rede Repense. E domingo nós temos a escola bíblica dominical. Pelo menos 2 classes estão funcionando. Classe de Malaquias com a professora Clébia e a classe dos Evangelhos Sinóticos com o professor Sérgio, tá? Então você é convidado a participar da nossa escola bíblica dominical às 10 horas, também de 10 às 11. Então, por mais que a gente não esteja reunindo assim fisicamente, mas a igreja está aí, nós estamos trabalhando, nós estamos nos envolvendo. Oração da madrugada todos os dias também está sendo virtual e tem aumentado o número, né? Às vezes presencialmente nós tínhamos 3, 4 pessoas. Última vez agora a reunião nós tínhamos 11 pessoas, né? Me passaram a informação de 11 pessoas participando da oração de 5 às 6 da manhã. Então tem sido um tempo muito bom. Então você que ainda não participa, eu sei que é difícil, a gente depende de alguns critérios aí. Às vezes a internet não está boa, às vezes o celular ele não dá certo, mas olha, faça um esforço para você participar, não fique de fora. Nós estamos vivendo um contexto desafiador de batalha espiritual e nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, e esses momentos são oportunidades de edificação. É tempo de nós compartilharmos, de nós conversarmos, matarmos um pouco a saudade uns dos outros. Eu quero convidar você a participar. E lembrando que dia 31 deste,
próxima sexta-feira, nós teremos uma grande vigília. A Rede Repense já tem feito, já se organiza, né, aos sábados fazendo essas vigílias, e essa vigília vai ser para toda a igreja. Dia 31/7, a partir das 22 horas, nós teremos ali um tempo de oração, né? Com uma dinâmica diferente, a participação do Ministério de Louvor, todo o pessoal do Louvor estará participando da vigília. Vai ser um tempo muito gostoso também pelo Google Meet. Eu quero convidar você a participar. E lembrando das nossas responsabilidades. A igreja continua, a igreja está fechada fisicamente, mas continua trabalhando. Nós estamos mantendo todas as nossas despesas, com manutenção, pagamento de pessoal, né, a manutenção do prédio, e nós precisamos da colaboração dos irmãos e da fidelidade de cada um. Portanto, sempre aparece aí no seu vídeo as contas, e você tem a oportunidade, o privilégio de contribuir com a obra do Senhor. Fique à vontade, que Deus esteja lhe orientando e tocando em seu coração acerca desse privilégio, e dessa responsabilidade que é fazer parte da obra do Senhor, tá? Então eu quero convidar você a participar conosco. Então, muito bem, agora vamos ao momento da palavra do Senhor. Eu queria fazer uma oração, tá? Eu queria orar. Eu não sei como você está, meu querido. Eu não sei como você se encontra emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, mas eu sei que Deus sabe. E eu sei que Deus não apenas sabe, mas Deus pode intervir. Queria que você tivesse agora em concordância comigo nesta oração. Eu queria abençoar a sua vida. Eu queria suplicar o favor de Deus por você e por sua casa. Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado porque nós temos o Senhor. Mesmo nesse tempo difícil, nesses tempos de incertezas, de grandes dificuldades, obrigado porque nós temos uma certeza em nosso coração, de que o Senhor está à frente de tudo, de que o Senhor tem o controle de todas as coisas e de que o Senhor pode todas as coisas. Descansamos o nosso coração nessa verdade. Eu quero nesse instante orar pela vida do meu irmão, por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem e nesse momento está com seu coração atribulado, está ansioso, está triste. Eu oro para que o Senhor venha visitá-lo nesse tempo. Que o teu Espírito Santo esteja ministrando a vida desta pessoa, que o Senhor esteja trazendo entendimento da verdade, que a luz do Evangelho resplandeça no coração dessa pessoa e daqueles que já te conhecem, ó Deus, que as verdades sejam cada vez mais nítidas em suas mentes e em seus corações, para que possamos nos fundamentar nessas verdades, para que possamos nos ancorar nessas verdades. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, nos sustenta com a tua mão poderosa. Segura-nos, ó Deus, em nossas mãos, para que não venhamos tropeçar, para que não venhamos esmorecer. Renova as nossas forças, revigora o nosso ânimo e ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos de pé na caminhada, pois nós dependemos do Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, eu abençoo cada família aqui reunida, representada aqui por cada pessoa. Que o Senhor esteja abençoando e que a tua palavra pregada nesse momento venha aos nossos corações. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão hoje é Perdidos no Templo. E eu quero convidar você a ir lá para o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Eu queria que você lesse, acompanhasse a leitura. Certamente você já leu, conhece essa história, mas eu convido você a nesse momento, a conduzir o seu coração, a parar, a pensar, a refletir sobre esta passagem que Deus trouxe ao meu coração
para que fosse compartilhado. João, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João, capítulo 2, versículos 13 até o versículo 22. O Evangelho de João, ele tem uma finalidade, um propósito diferente dos demais evangelistas no que se refere à identidade ou à pessoa de Jesus. João visa, eu acredito que você já leu o Evangelho de João, ele visa apresentar Jesus como o Verbo divino que se fez carne, o Criador do universo, o revelador do Pai, o Salvador do mundo, por meio de quem recebemos pela fé a vida eterna. John MacArthur, ele diz que este evangelho, em um de seus comentários, ele diz que esse evangelho ele tem 2 características básicas. Ele é tanto apologético quanto evangelístico. Ele trabalha nessas 2 linhas. João é o evangelho da fé, tanto que quando as pessoas se convertem, não sei se você já passou por isso, normalmente se orienta ou se aconselha para que leia o Evangelho de João. Ele foca sua atenção em provar que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, nós recebemos a vida eterna. Outro comentarista disse que esse Evangelho é o mais teológico dos evangelhos, né? Outros o consideram o mais conhecido e o mais amado livro de toda a Bíblia. Provavelmente a peça mais importante de toda a literatura que há no mundo, né? Alguns comentaristas falam que ela é a mais importante peça da literatura que há no mundo. Este evangelho é endereçado, né? Os destinatários desse evangelho, do Evangelho de João, é o público em geral, judeus e gentios, diferente dos outros. Por exemplo, Mateus ele escreve destinando-se aos judeus, Marcos escreve para os romanos e Lucas, né, escreve para os gregos. Então, as histórias que João vai trazer sobre Jesus têm um objetivo, né? O objetivo é esse, é muito claro, né, apresentando aos seus leitores que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Então ele vai fazendo algumas apresentações no que se refere à identidade, ao caráter de Jesus. Ele começa falando, você vê que no primeiro capítulo aqui de João, ele vai dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele vai fazendo essa declaração. Também logo em seguida ele vai dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E interessante que é João que relata
numa história de casamento, numa festa de casamento, né? Eu creio que você conhece muito bem essa história. Ali numa festa de casamento, Jesus ele realiza o seu primeiro milagre. João relata isso, onde Jesus transforma água em vinho. Ele pega ali as talhas, os potes que continham as águas para as cerimônias, né, os rituais de purificação dos judeus, e ele transforma aquelas águas em vinho. E ali Jesus transformou e mudou aquele cenário. Aí a gente lembra que aonde Jesus está, ele faz toda uma diferença. Onde ele está, ele se destaca, e Jesus ele a solução, a resposta para o principal problema do ser humano. Deixa eu perguntar para você, você sabe qual é o principal problema do ser humano? Você sabe qual é o nosso principal problema? Não é o coronavírus, não é o desemprego, não é a falta de dinheiro, não é a enfermidade. O nosso principal problema se chama pecado, porque este nos separa de Deus e esse nos leva para uma condenação eterna. Só Deus pode mudar essa realidade. Então, quando Jesus se faz presente, quando ele ele chega numa situação, ele é essa resposta, ele é essa solução, só que não apenas para isso, não apenas para resolver o problema do pecado do homem, levando a Deus, restaurando o seu relacionamento com Deus, mas Jesus também pode solucionar, seja qual for, problema no seu casamento, problema na sua família, seja qual for, Jesus também, ele se oferece como resposta e como solução para a sua vida. Mas o mais importante é que seja resolvido o nosso principal problema, que o problema do nosso pecado tenha sido resolvido. Seu principal problema já foi resolvido? Você já se consertou com o Senhor? Já tem relacionamento com Deus? Você já se aproximou do Senhor através de Jesus? Lembrando que não existe nenhuma possibilidade de nos voltarmos para Deus a não ser através de Jesus. Tá? Não existe nenhum outro caminho, só há um caminho para nós chegarmos a Deus, que é através de Cristo Jesus, tá? Se alguém diz isso para você, que você pode ir por outro caminho, não está falando a verdade para você. Só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. É interessante que as histórias que nós conhecemos, que costumeiramente nós lemos ou nos são apresentadas sobre Jesus, né, são os episódios tratando de um único aspecto do seu caráter. Jesus curando os enfermos, Jesus acalmando a tempestade, Jesus libertando o endemoniado, Jesus curando o leproso. Enfim, nós conhecemos muito desse aspecto, né, da pessoa de Cristo. O episódio que nós lemos no Evangelho de João, você leu, você acompanhou a leitura, no versículo 3 nós temos uma história, um episódio diferente, que não se apresenta, ou a gente não costuma meditar muito nesse episódio como um milagre do Senhor para a nossa vida. Mas deixa eu lhe dizer o quanto esse episódio foi e é importante para nós. Então, a purificação do templo é um dos mais significativos e cruciais eventos, preste atenção, ocorrido durante a vida e o ministério do Senhor na terra, e faz parte de um dos milagres que ele operou no meio do seu povo. É interessante que João apresenta, logo depois do milagre ali, né, do milagre do casamento, onde Jesus manifesta misericórdia, ali transformando a água em vinho, nós temos aqui o milagre onde Jesus apresenta ou se manifesta através de uma outra situação que é juízo e disciplina. Para os menos desapercebidos, o que Jesus fez ali, eles vão prestar atenção, né? Quem está realmente atento vai ver que o que Jesus fez foi nada mais do que o cumprimento de uma profecia que se encontra no livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, Deus usa o profeta Malaquias, né? Capítulo 3, versículos de 1 a 3, nós temos aqui essa profecia e Jesus cumpre isso aqui. Então quem conhece Malaquias 3, de 1 a 3, nós temos aqui o cumprimento.
Então, ali em Caná da Galileia, Jesus exerceu misericórdia. Aqui, nesse contexto, em Jerusalém, por essa ocasião ali da festa da Páscoa, ele exerceu juízo e disciplina. São dois aspectos de um mesmo caráter que nós precisamos considerar. João, o Batista, não o evangelista, quando ele apresenta Jesus, ele diz que Jesus, o batismo de Jesus era diferente do dele, que ele era diferente de Jesus, e Jesus batizava com o Espírito Santo, mas também batizava com fogo, lá em Lucas 3, 16 e 17. E essa apresentação de João, o Batista, é importante a gente considerar, porque ele fala de dois aspectos do caráter de Cristo, tratando da sua identidade, que ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que traz a transformação, mas é aquele que batiza com fogo, e fogo nesse contexto aqui está falando de julgamento, está falando de juízo, está falando de disciplina. E esse é um aspecto que nós não podemos deixar de lado, Então Jesus já estava advertindo as pessoas de diversas formas, e aqui ele traz uma advertência, como que fosse uma advertência final, porque a partir desse momento, esse episódio, Jesus passa a ser perseguido, porque o que ele fez aqui foi uma manifestação pública em que ele revela a sua identidade como Deus, como o Messias. Então aqui foi público, as pessoas começaram a perceber o seu ministério, e aqui ele começou uma perseguição mais acirrada. A trama para a sua morte a partir dos líderes judeus começou também a partir dessa situação. Mas vamos analisar o contexto. Versículo 13, Volta aí para a sua Bíblia. Versículo 13. Os judeus estavam em um dos períodos mais importantes no contexto, no cenário religioso, que era a festa da Páscoa. Os judeus tinham 3 festas principais, que eles não poderiam perder, e tinham compromisso de participar delas, que era a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. Nesse tempo, os judeus vinham de todas as partes, de todos os lugares, e pessoas de outras nações também se dirigiam para Jerusalém para celebrar uma das mais importantes festas judaicas, que era a Páscoa, onde eles estavam celebrando o quê? Onde eles estavam trazendo um memorial daquilo que Deus tinha feito, a libertação da escravidão egípcia durante todo aquele tempo, que era uma ordenança do Senhor para ele. Então, Jesus se dirige para lá. Versículo 14, então, versículo 13, Jesus foi também para Jerusalém. Interessante que no versículo 14 diz que Jesus foi para o templo, porque era normal, era importante, era imprescindível. Então vai para Jerusalém, você se dirigia ao templo, porque lá era o centro de todos os acontecimentos desse contexto religioso. Só que Jesus vai ao templo, e quando ele chega lá, o que ele percebe? O que Jesus vai perceber? O que Jesus vai encontrar no templo? O que ele encontra? E Jesus encontrou no templo quem? Quem foi que Jesus encontrou no templo? O versículo diz que os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados, ao perceber o que estava acontecendo, tudo trocado, tudo errado ali, uma tremenda falta de zelo, uma gravíssima falta de zelo pelas coisas de Deus, ele toma uma atitude radical, enérgica, contundente contra tudo aquilo ali. Irmãos, a falta de zelo pelas coisas do Senhor, pelas coisas de Deus, pelas coisas da casa de Deus, é um pecado extremamente grave. Na verdade, uma afronta contra o próprio Deus. Então, nós temos nessa atitude de Jesus uma demonstração da glória e do poder de Deus. Como é que nós podemos perceber isso? Vejam, Jerusalém nesse período, nesse tempo, tinha aproximadamente 50 mil pessoas. Era isso mais ou menos a população. Só que durante a festa esse número multiplicava-se por 5 vezes ou mais.
Então tinha muita gente, havia muito tumulto. E o que Jesus faz ali? Vizinho ao templo tinha a Fortaleza Antônia, onde os soldados romanos ficavam ali de espreita, ficavam ali vigiando, porque havia uma preocupação de tumultos, de manifestações, de rebeldias. Eles ficavam preocupados com isso, havia uma tensão muito grande em Jerusalém, né? Então assim, eles ficavam observando. E é interessante que Jesus pega, né, certamente a corda que estavam soltas ali, junta essas cordas, faz um chicote, e ele sozinho ali, diante de tantas pessoas, de tanta gente ali, segurança, tanta aquela coisa, ele toma aquela atitude, bota os bois para fora, né, derrama, joga fora ali, né, derruba aquela mesa ali, o dinheiro cai no chão, né, e toma uma atitude que os judeus ficaram ali perplexos, todo mundo ficou ali boquiaberto. Então nós temos ali, nós podemos entender que aquela situação ali foi uma manifestação do poder de Deus, porque se não fosse o próprio Deus, no primeiro ato de Jesus, que ele já era observado, certamente ele tinha sido, a segurança já tinha sido chamada, os homens já tinham pego ele, porque ele era sozinho, ele fez tudo isso sozinho. Então nós temos que essa indignação do mestre é totalmente contra os líderes judeus, que estavam totalmente fora de foco, tinham se perdido. Por isso o tema da nossa mensagem, eles estavam no templo, mas estavam perdidos quanto ao propósito, quanto à finalidade, quanto ao sentido que realmente deveriam viver ali naquele tempo. A situação encontrada por Jesus no templo era um sintoma muito claro da condição espiritual decadente da nação de Israel. Para os judeus, o templo era o lugar da habitação de Deus, um lugar sagrado. O templo tipificava o relacionamento do homem com Deus. Era no templo que o povo se reunia para cultuar ao Senhor, para se relacionar com Ele. O local era o centro da vida da nação. As pessoas, quando se dirigiam para lá, né, tinham essa expectativa de encontrar o próprio Deus. E o que foi que Jesus encontrou? Veja comigo no versículo 14. Jesus encontrou no templo. Quem ele encontra no templo? O que foi que ele encontrou lá? Praticamente de tudo, menos do que de fato deveria acontecer no templo. Eu fiquei pensando, o que Jesus, né, quando vai ao templo, o que ele espera encontrar pelo que o templo significava, pelo que o templo representava. Quando Jesus vai ao templo, eu imagino que a sua expectativa, o que ele esperava, era encontrar a presença de Deus, não é isso? Encontrar adoração, muito louvor, muita exaltação ao Senhor. Era isso que Jesus esperava encontrar no templo. Oração, muito clamor, muita gente clamando. Esperava ter instrução, ensino, orientação, comunhão uns com os outros, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Contrição, quebrantamento, rendição e um serviço que verdadeiramente viesse glorificar a Deus. Eu creio que era isso que, quando Jesus se dirigiu para o templo, ele esperava encontrar, mas não foi isso que ele encontrou. Jesus encontrou no templo mercadores, comerciantes, vendedores, todo tipo de pessoas, menos adoradores. As pessoas estavam ali, né, praticamente todas, incluindo os líderes judeus, os líderes religiosos, perdidos em suas motivações. Gente, estavam no melhor lugar do mundo, estavam no templo que naquele momento representava a presença de Deus, mas desorientados, desnorteados quanto ao propósito e finalidade. Com isso nós entendemos que é possível, veja só, estarmos no templo e mesmo assim não desfrutarmos praticamente de nada daquilo que de tão valioso Ele nos oferece. E pensando num segundo ponto para nossa mensagem, quando é que nós nos perdemos no templo? O tema da nossa mensagem é perdidos no templo. A partir desse contexto, a gente vê que os judeus estavam perdidos no templo. E
Quando é que isso acontece na nossa vida? Por que é que nós nos perdemos no tempo? Ou quando é que nós nos perdemos no tempo? Primeiro, nós nos perdemos no tempo quando nós nos distanciamos de Deus e de sua palavra. E esse distanciamento, ele é gradativo. Ninguém se distancia de Deus da noite para o dia. Eu quero que você analise a sua vida. Vamos analisar a nossa vida, cada um olhando para a sua vida. Você está mais próximo de Deus ou você tem se distanciado de Deus? Você tem desejado mais Deus ou você tem perdido a vontade de estar com Deus? Quando nos distanciamos de Deus, quando nós nos distanciamos de sua palavra, nós começamos a nos perder. Quando nós começamos a ignorar ou não dar valor, ou a desprezar, ou a não enxergar as coisas espirituais, a não percebê-las, a não ver as coisas espirituais ao nosso redor. Quando nós desprezamos os princípios estabelecidos pelo próprio Deus para o verdadeiro culto. Amados, meus irmãos, meus queridos, não somos nós que determinamos como Deus deve ser cultuado. Não é o homem que diz como Deus deve ser adorado. O próprio Deus já estabeleceu na sua palavra princípios que não podem ser alterados de como Ele quer ser adorado. Não adianta, por melhor que seja a nossa motivação, a intenção, estamos numa era moderna, pós-moderna, nós precisamos dinamizar, mas os princípios são os mesmos e nós não podemos negociar isso. Nós nos perdemos no tempo quando os nossos interesses se sobrepõem à vontade divina. A vontade de Deus aqui, quando Jesus chega nesse cenário, nesse tempo aqui, não tem mais vontade de Deus. O que impera, o que está adiante é a vontade do homem, são os interesses do homem e não o interesse do Senhor. E é interessante que tudo isso está acontecendo, sabe aonde? No pátio exterior, ou pátio dos gentios. E esse era o único lugar que aqueles que não eram judeus poderiam se aproximar para ouvir falar do Deus de Israel. Aqueles que não eram judeus, que quisessem adorar o Deus de Israel, eles poderiam chegar, esse era o único lugar. Agora imagine, havia um desprezo total. Como era que os gentios iam se aproximar? Só tinha boi, ovelha, converseiro, confusão. No lugar onde deveria ter evangelização, o pátio dos gentios era o lugar para os próprios judeus, e preste sua atenção, pregarem sobre o Deus de Israel para aqueles que não conheciam. Então nós nos perdemos quando nós deixamos de lado a evangelização, quando nós não nos importamos com aquele que não conhece o Deus verdadeiro, quando nós não nos preocupamos em falar do Deus de Israel para as pessoas. Nós nos perdemos no tempo quando a adoração passa a ser negligenciada, quando nós perdemos o interesse pelo serviço do Senhor, ou seja, o serviço do Senhor não é mais prioridade para nós. O que os levava ao templo? O que levava aquelas pessoas ao templo, que saíam de suas regiões indo para Jerusalém, infelizmente já não era mais a sua paixão por Deus e pela presença, mas sim o interesse quanto poderiam lucrar com aquela situação. Não só os líderes ali, que lucravam mais, existia uma lucratividade muito grande ali, havia um enriquecimento muito grande, com venda de animais, com o câmbio das moedas, todos estavam lucrando, então era uma facilidade, uma oportunidade de se lucrar, de se comercializar. A adoração a Deus não existia. A devoção que os motivava era completamente diferente. Havia um interesse de benefício próprio. Essa era a devoção. Eles se dirigiam para Jerusalém não para cultuar o Deus libertador, cultuar o Deus soberano, cultuar o Deus de Israel, mas para que houvesse um negócio e nesse negócio tivesse uma renda, um lucro. Infelizmente, essa era a realidade. Por isso da posição de Jesus, por isso do seu posicionamento, por isso da sua atitude. Naquele tempo, o comércio
era o único motivo para as pessoas estarem no templo e não o culto ao Deus de Israel. Que tristeza! Imagine o coração de Deus, imagine como não estava o coração de Deus, como é terrível, irmãos, a facilidade que nós temos de nos afastar dos verdadeiros propósitos de nossa devoção ao Senhor. Para aquele povo, o espiritual havia perdido o sentido. O que imperava era um mero formalismo, um ritual exterior, desprovido de todo e qualquer valor para Deus. Que situação trágica, que situação terrível essa vivenciada pelos judeus naquele tempo. Nossos olhos precisam estar abertos. O Senhor fala conosco nesse momento. O Senhor fala comigo e fala com você. O Senhor está falando aos nossos corações, porque situações semelhantes nós estamos vivendo. Nós podemos estar vivendo situações semelhantes. Claro que num outro contexto, mas essa palavra se aplica ao meu e ao seu coração. Estava ali tudo errado com o culto que deveriam prestar ao Senhor. Será que nós não estamos precisando de uma reforma urgente no nosso contexto de culto? Será que não é isso que precisa acontecer? Será que nós não estamos precisando dar uma arrumada na nossa casa para o culto ao Senhor, para que Deus se agrade do nosso culto? O templo estava sendo transformado em mercado e eles com isso desprezavam o memorial sagrado de libertação da escravidão no Egito. Então Cristo se posiciona com sua indignação e isso tinha uma causa, porque o sagrado estava sendo profanado. O que deveria ser santo, sagrado, separado, estava sendo profanado pelo homem, por seus interesses egoístas e mundanos. Jesus, de adorador, ele toma uma postura, ele passa a adotar uma atitude de reformador, e com isso ele prega uma mensagem às pessoas que ali estavam. Sua atitude estava completamente associada com sua missão, sendo um ato messiânico, de natureza pública, falando de sua identidade. Jesus estava demonstrando também a deficiência daquela religião, de todo aquele sistema ali falido, que não tinha mais condições de apresentar o homem a Deus. Ele era o Messias, e sua atitude mostra também a sua divindade. Jesus não mostra a sua divindade apenas ali no milagre do casamento transformando a água em vinho. Nessa situação, nesse episódio, ele mostra também que ele é Deus. Ele estava ali apontando para o povo o novo tempo que deveria ser vivido com Deus a partir do próprio Cristo. Ele não tolera a irreverência para com as coisas de Deus. Você vê que ele diz no versículo 17, versículo 16, disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Então os discípulos entenderam que isso tinha sido já profetizado, Davi já tinha falado sobre isso estava falando do zelo do zelo de tua casa me consumirá, falando também de como consequência da sua morte, do que ia acontecer por causa disso, porque a partir desse momento, os judeus que já o perseguiam, que já não toleravam, a partir de agora eles decidiram matar a Jesus. Então eu queria que nesse momento eu e você aplicássemos à nossa vida alguns pontos, algumas lições dessa história. Esse fato traz grandes e preciosíssimas lições. O templo lá de Jerusalém, ali no templo de Jesus, estava num processo de transição. Mas ali, aquele templo ali ainda tinha uma representação significativa. Depois de Jesus, a coisa ia mudar. Mas ali ainda tinha uma representação da presença de Deus. Depois ele não teria mais sentido, porque o verdadeiro templo era o próprio Cristo. Cristo era o substituto de todo aquele sistema de adoração que os judeus tinham experimentado. Todos sabem que Jesus veio para mostrar ao povo o verdadeiro caminho que liga o homem a Deus. Tudo aquilo vivenciado pelos judeus era apenas sombra do que Cristo tinha para fazer. O templo que Deus habita hoje é o nosso coração.
é o meu coração, é o seu coração. Nós somos o templo do Senhor. Amém? Glória a Deus, você é o templo do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: nós somos santuários do Senhor, nós somos templos do Espírito Santo, então nós precisamos ter cuidado. Aí eu queria finalizar a nossa mensagem fazendo uma pergunta para nós. Quando Jesus vem a nós, que agora somos o seu templo, somos o templo de Deus, o que ele encontra? Quando Jesus vem a mim e vai a você, quando Jesus chega à sua vida, ele chega ao seu coração, o que ele encontra? Será que ele encontra um verdadeiro adorador? Será que Jesus encontra ali um coração quebrantado? Será que Jesus ali encontra um coração motivado, desejoso de buscar ao Senhor através da oração? Será que ele encontra ali um coração que tem desejo de comunhão para com o Senhor e uns com os outros? Será que ele encontra ali louvor, exaltação, serviço para o Senhor? Será que nós não temos nos perdidos no tempo, como os judeus se perderam naquele período? É possível? Temos sido zelosos procurando viver em santidade nesse tempo. Interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É tempo, amados, de nos organizarmos, nos purificarmos e fazermos do nosso templo um lugar sagrado, para que Deus seja glorificado, porque certamente o Senhor nos visitará e que a presença de Deus seja vista em nossa vida e que Ele encontre o que não encontrou quando foi ali em Jerusalém, naquele templo físico. Hoje nós não precisamos. Hoje o templo de Deus é um templo vivo, é uma casa viva, sou eu, é você, somos todos nós. Nos reunimos num prédio, num espaço físico, mas nós somos o templo vivo, nós somos as pedras vivas. E é importante que nós atentemos para isso. É importante que nós mantenhamos o mesmo entendimento. Os princípios são os mesmos. O que Jesus esperou encontrar ali, Ele espera encontrar na minha vida e na sua vida. O mesmo desejo de santidade que era para ter naquele templo, é para ter na nossa vida a santidade no templo do Senhor. Existe santidade no templo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor ministre as nossas vidas. Eu convido você a fazer mais uma oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado por nos instruir, nos orientar. Obrigado por nos exortar através desta palavra, fazendo com que a nossa vida, Senhor, não se perca. Não venhamos nos perder como aqueles se perderam o sentido, o propósito e a finalidade. Que venhamos entender o propósito da nossa existência, por que que o Senhor nos criou, por que que o Senhor nos formou e por que que o Senhor nos salvou. Que possamos, ao Senhor, quando o Senhor vier a nós, que o Senhor possa encontrar adoração, que sejamos verdadeiros adoradores, porque são esses os que o Pai procura, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, que possamos pedir perdão ao Senhor a cada dia, que possamos nos render diante do Senhor, pedir perdão, ó Deus, porque muitas vezes temos falhado e negligenciado contigo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai amado, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre todos nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e um grande abraço. Fique com Deus.